Bom dia. Hoje eu vou falar com vocês sobre o futuro dos tratamentos refrativos ou o futuro da cirurgia refrativa. Claro que o futuro não cabe a ninguém, né? Nós não conseguimos prever o futuro, mas tem algumas coisas que já estão começando a acontecer e nós podemos perceber uma tendência em alguns pontos que eu vou querer abordar com vocês. Eu tenho alguns potenciais conflitos de interesse, em especial nas apresentações que eu estou fazendo. Eu tenho algumas patentes relacionadas ao crosslink, ao wavefront e à biomecânica que nós vamos abordar nessas aulas. Infelizmente, essas patentes nunca geraram nenhum rendimento para mim, então eu não preciso me preocupar em comprometer a minha aula com isso, mas isso faz com que talvez eu seja um pouco mais curioso para saber o que está acontecendo e quais são as áreas de evolução. Eu vou começar falando um pouquinho da espessura epitelial. Eu acho que esse é uma das inovações que estão chegando, são inovações interessantes. Nós vamos aprender a usar um pouco melhor a espessura epitelial, que não é tão simples quanto parece, eu acredito, na interpretação e na resposta da espessura epitelial. Então eu acho que é interessante nós olharmos, por exemplo, essa imagem de OCT, onde eu tenho um grande afinamento corneano. E a pergunta fica assim: mas o epitélio é mais espesso ou é mais fino onde eu tenho o afinamento? Isso depende. Isso depende do porquê. Se nós olharmos para esse epitélio, ele está desenhado aqui, olha, nós temos uma córnea fina e, no entanto, o epitélio é bem fino na sua ponta. Ótimo, então isso confirma a nossa hipótese inicial. Vamos olhar uma outra córnea agora, e nessa córnea eu tenho aqui uma córnea de espessura mais fina, porque houve consumo do estroma, no entanto, um epitélio de espessura maior, um epitélio espesso. O que faz então o epitélio ser fino ou ser grosso, já que não é uma relação direta com a paquimetria corneana? O epitélio tende a tentar corrigir as irregularidades do estroma. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um abaulamento corneano, como é o caso, um abaulamento da superfície corneana, o epitélio tende a afinar. E se eu tenho agora a falta de continuidade do estroma corneano, o epitélio tende a se espessar. Isso pode ser explicado pela base fisiológica do crescimento epitelial. O epitélio tende a se espessar mais onde houver menos pressão palpebral. Onde houver menos pressão sobre o epitélio, ele tende a se espessar mais, como se a pressão retirasse as células mais rapidamente. Se nós pensarmos em pressão, e eu tenho aqui dois aplanamentos sobre duas córneas diferentes, uma de curvatura normal e uma de curvatura acentuada. Quando eu aplano essas duas córneas, a área de contato vai ser diferente entre essas duas córneas. Como a pressão é a força dividido pela área, assumindo que a força palpebral seja a mesma, quanto mais aguda for o perfil anterior dessa córnea, mais fino vai ser o seu epitélio no ápice corneano. Então vamos ver alguns aparelhos para avaliação da espessura epitelial. Nós tivemos agora, são aparelhos relativamente recentes, o Casia 2, que é um aparelho maravilhoso. Ele tem a capacidade de fazer um OCT de segmento anterior com diâmetro de 16 milímetros, que é uma coisa maravilhosa para quem trabalha em cirurgia refrativa ou cirurgia do segmento anterior de uma maneira geral. Não tenho nenhuma experiência pessoal com esse aparelho. No entanto, as imagens que nós podemos ver nos órgãos ou nas áreas públicas são excelentes, inclusive davam a opção de se fazer uma imagem em 3D, que no fundo não vai ter tanto interesse médico, mas não deixa de ser bastante atraente. São imagens de muito boa qualidade, com propostas de que se consiga medir, inclusive as curvaturas corneanas, as curvaturas cristalinianas anteriores e posteriores. Spectralis, outro OCT de extrema qualidade, tem também a capacidade de fazer em 16 milímetros. Até a última vez que eu vi, ele, no entanto, ainda não fazia o mapa epitelial. No entanto, quando nós olhamos a imagem do Spectralis, dá para se ver que fazer o mapa epitelial vai ser uma questão de software, se é que já não foi feito ultimamente. O Optoview da Avante, de novo 9 milímetros, e para nós
que queremos avaliar a córnea, não adianta ter menos do que 9 milímetros, eu preciso ver o epitélio na periferia da córnea, onde normalmente os abaulamentos acontecem. Então o Optoview tinha um mapa de 6 milímetros e agora 9 milímetros, como vocês podem ver, o de 9 milímetros é o que nós precisamos. O de 6 milímetros realmente não nos acrescenta muito. E nós podemos ver alguns exemplos. Então eu vejo nesse mapa da esquerda, eu tenho aqui a paquimetria total e aqui a espessura do epitélio, mostrando o epitélio mais fino no ápice corneano, mais espesso, inclusive nesse caso, mostrando o epitélio mais espesso no meridiano vertical do que do meridiano horizontal. E aí entra interessante, porque aí ele subtrai o epitélio do estromo, da paquimetria total, e ele me dá um mapa da espessura estromal, ou seja, esse aqui seria um mapa da cirurgia que nós tenhamos feito neste paciente. Nesse caso, isso é um pré-operatório, isso não tem nenhuma cirurgia realizada. Mas nós vamos ver alguns exemplos. Tá? Então eu posso pôr esse mapa localizando na imagem que o aparelho gera. Então vamos ver um exemplo de ceratocone. Esse é o exemplo típico, né? Ou seja, eu tenho aqui uma córnea mais fina nessa região, tá? O azul nesse aparelho quer dizer mais fino, e aqui eu tenho um mapa epitelial que coincide com um afinamento muito próximo da área mais fina da córnea. Tá? E aí eu vejo um mapa estromal, mostrando um afinamento apenas do estroma, que se acentua mais com o afinamento epitelial, e vocês veem o espessamento do epitélio ao redor do cone, mais ou menos na região do anel de Fleischer, do ceratocone. E o anel de Fleischer, muito provavelmente, é um anel de ferro, e é muito provavelmente acontece porque é onde há estagnação de lágrima, porque sempre onde há estagnação de lágrima é onde eu tenho o depósito de ferro na córnea. Por exemplo, a linha de Stahalli-Hudson, ou mesmo o depósito de ferro do centro da ceratotomia radial ou da RK que nós podemos ver. Então esse é um mapa bastante interessante e bastante elucidativo. De novo, essa imagem pode ser colocada sobre a imagem do olho. Aqui um outro paciente com ceratocone, onde nós temos um aspecto um pouco diferente. Né? Ele é mais discreto, de novo eu tenho uma região de afinamento, e o afinamento está localizado exatamente sobre a mesma região. Ou seja, ele confirma a hipótese do ceratocone, mas não é tão agudo e eu não consigo ver tão bem o anel de espessamento epitelial ao redor do cone. De novo, eu não tenho experiência pessoal com esses aparelhos, essas imagens foram cedidas pelo Cláudio Zetti, do Chile, a quem eu agradeço aqui em público. E ele também cedeu essa imagem do PRK, né, onde nós esperamos exatamente o oposto, ou seja, eu tenho uma córnea que é menos fina, isso é o pré-operatório, eu tenho uma córnea de epitélio mais fino no centro, e aí a gente começa a ver os problemas desse aparelho. Enquanto o exame pré-operatório é super dentro do esperado, o exame pós-operatório me mostra uma série de ruídos, porque o aparelho não consegue detectar muito bem o limite entre o epitélio e a camada de Bowman, porque o PRK faz uma alteração desse limite. A mesma coisa aqui novamente, um pré-PRK e pós-PRK, demonstrando bastante ruído no mapa epitelial, como se o aparelho fosse incapaz de detectar o epitélio, porque após um PRK o epitélio não é tão nítida a sua transição entre o estroma e o epitélio. O Cirrus também me dá 9 milímetros e tem mapas, de novo, que podem ser bastante úteis, demonstrando o afinamento do epitélio exatamente na área de afinamento corneano e, portanto, a área de abaulamento corneano. Nenhum desses aparelhos me dá um mapa de curvatura, ele só me dá os mapas de espessura, desses que eu demonstrei. O Triton, que já tem bastante, alguns aqui no Brasil, a desvantagem é que é um mapa de 6 milímetros, ele é nitidamente um aparelho feito para o segmento posterior ou para o polo posterior. No entanto, ele consegue detectar o epitélio e com esse mapa de 6 milímetros ele pode ser útil. No entanto, uma escala de cores difícil de interpretar, até a versão que eu tinha avaliado do software, eu não conseguia mexer nessa escala, o que tornava de pouca utilidade clínica. Sobre elastografia ocular, a gente pode falar um pouco sobre
um novo aparelho, que é o aparelho da Echelon Optics, e esse aparelho é chamado BOSS, Brillouin Optical Scanner System. A proposta desse aparelho é que ele possa medir a elasticidade de várias regiões do olho, não só da córnea, como cristalino e inclusive da retina. De novo, ainda em fase de protótipo, o que nós temos aqui é um olho normal, que mostra um mapa de elasticidade totalmente azul, que significaria uma elasticidade normal, um ceratocone moderado, onde eu vejo uma área de afinamento nessa região aqui, notando que esse aparelho ele não consegue medir toda a córnea, então ele está medindo apenas essa região da córnea. Tá? E aqui um ceratocone avançado, onde essa região está sendo medida, e a gente demonstra inclusive que a córnea é mais elástica na região mais intensa do ceratocone. Isso não era uma certeza até que nós consigamos mapear adequadamente a elasticidade corneana. Nós esperávamos por isso, mas isso não tinha sido claramente detectado ainda. Ele é capaz de medir também o cristalino, e aqui eu tenho então o humor aquoso, o humor vítreo, e esse aqui seria a elasticidade do cristalino, ou a rigidez do cristalino. Tá? Quanto mais baixo, mais rígido é o cristalino. Eu tenho aqui num paciente de 19 anos e num paciente de 61 anos. Além do cristalino aumentar o seu diâmetro anteroposterior, eu tenho um abaixamento do sinal de Brillouin. Nesse exemplo aqui, ele mostra 4 olhos de pacientes de 20 anos, ou próximos de 20 anos, e 4 olhos de pacientes com 51 anos de idade. Mostrando que quando eu comparo entre os 21 e os 51 anos, a diferença é muito pequena, mas quando eu comparo entre um paciente de 21 anos e de 51 anos, essa diferença é bem detectável. De novo, são aparelhos novos, eles ainda precisam se comprovar como válidos clinicamente. O que eu vejo de uma nova tendência é a volta do wavefront, o que eu vejo particularmente com bastante felicidade, porque é um assunto que eu gosto muito e é uma tecnologia que, no meu entender, pode mudar a cirurgia refrativa. Como que nós podemos ver que o wavefront está voltando? Nós temos a Alcon Wavelight Oculus trabalhando com um aparelho chamado Innovais. Nós temos muito pouca informação sobre isso. O que eu consigo é informações com uma ou outra pessoa. Aparentemente ele usa um sensor de Hartmann-Check associado a um Scheimpflug, usa uma interferometria de OCT, na verdade baseado no Pentacam AXL, que tem o Scheimpflug e a OCT, e usa a câmera infravermelha, que também está no aparelho de Scheimpflug, também está no Pentacam AXL, mas ele consegue compor essas informações e usa a técnica de Ray Tracing para determinar a refratometria mais adequada para o tratamento. De novo, precisamos de resultados clínicos, no entanto, ficamos animados e aguardando pelos resultados. A Schwind lançou um aparelho com uma resolução inacreditável, já está em uso clínico, sem publicações científicas, no entanto, e na verdade o que nós vemos nesse aparelho, que é chamado Peramis, né, que ele é um topógrafo e um aberrômetro. Eu tenho que agradecer aqui, essas imagens não são minhas, são de Francesco Versati, e são pegas da internet, aí está o link da internet de onde vem essa imagem, que mostra esse sensor de wavefront, que é realmente brilhante. Ele usa uma tecnologia completamente diferente de tudo que foi feito agora, até hoje, desde do século XVII, e que, de novo, apesar de nós não termos os resultados clínicos ainda, nós temos mapas que são surpreendentes, eu vou mostrar alguns para vocês. Esse é o que a própria empresa demonstra na sua apresentação, e isso aqui seria o mapa de wavefront, ou refrativo, na verdade o wavefront transformado em refração, de uma lente multifocal. Quando nós vemos isso numa apresentação da empresa, a gente sempre fica com uma dúvida se é um caso ideal do ideal, perfeito, talvez em laboratório, em condições ultra especiais. No entanto, nós temos um grande amigo, que é o Dr. Luiz Brenner, que tem acesso a um desses aparelhos, e ele mandou essa imagem para nós, demonstrando exatamente a mesma imagem. Né? Isso aqui é o wavefront, ou a refratometria, de um paciente
após um implante de uma lente trifocal tórica da Fine Vision. E nós conseguimos ver que nós temos diferentes áreas de wavefront causadas pela lente. Eu nunca vi um mapa desse. Isso é um mapa surpreendente para quem faz wavefront, ou para quem gosta de estudar o wavefront. Então esse mapa ele tem uma resolução nunca antes observada. Ela está uma resolução de 45 mil pontos. Isso é quase 50 vezes maior do máximo que tinha se conseguido antes. Queria chamar a atenção de um ponto nesse exame, né, que todo mundo pergunta, mas esse paciente pôs uma lente tórica e, no entanto, eu não consigo ver nenhuma toricidade nesse mapa de wavefront. É claro que não, porque ele pôs uma lente tórica para compensar uma toricidade corneana. Como a lente compensou adequadamente a toricidade corneana, o wavefront total não vai haver nenhum astigmatismo, o que demonstra um sucesso da cirurgia. A extração de lentículas estromais parece que veio para ficar. De novo, várias empresas investindo nisso, algumas mais avançadas, outras menos avançadas. A Schwind acabou de ganhar a aprovação do CE Market, com mais uma máquina maravilhosa da Schwind, chamado Schwind Atos. Ele é um laser de femto segundo, que agora vem incorporado, também aprovado pelo mercado comum europeu, o Smart Sight, que seria a extração da lentícula. De novo, aguardamos os resultados clínicos. Mas ele se propõe, e isso é a propaganda da empresa, ele se propõe a tratamentos extremamente amplos, podendo ampliar bastante a área de tratamento, o que nos interessa de uma maneira geral. Além de sempre, né, poder controlar a periferia e um bom controle dos detalhes da cirurgia, tanto para o LASIK quanto para a extração do lentículo. A Zimmer também já lançou a sua extração pelo LDV-Z8, é uma atualização de software. De novo, um dos nossos amigos, é uma das poucas pessoas que tem experiência no mundo com isso, o Dr. Luiz Esquerdo, foi um dos primeiros a testar e ajudar a desenvolver a extração da lentícula com LDV-Z8 e a sua vantagem. Ele tem uma característica que, para aqueles que já usaram o laser das eyes para retirada de lentícula, para o SMILE, sabe o quanto isso é importante. Ele permite a centralização da lentícula após o docking, o que o laser das eyes até o momento de hoje não permite. Ou seja, se o docking for feito descentrado, o tratamento vai sair descentrado. Provavelmente isso também vai ser resolvido rapidamente, se é que já não está sendo resolvido atualmente. O que eu tinha a apresentar para vocês era isso. Eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar no meio de tantos amigos queridos e principalmente um agradecimento ao Bruno Fontes, que é a pessoa que me convidou para essa apresentação. Muito obrigado.